Olá! Há alguns dias eu deixei na verdade eu abri uma caixinha de perguntas e depois coloquei como um post também a respeito de ética profissional. Era uma pergunta mais ou menos assim, para você o que é ética profissional, alguma coisa desse tipo. E aí eu tive algumas respostas no Facebook, na verdade. E eu gostaria de trazer esse tema para a gente conversar um pouquinho. Em primeiro lugar, eu queria te pedir um favor. Se você puder curtir e compartilhar este vídeo, se ele fizer sentido para você, é claro. Se quiser comentar também, fique à vontade, porque este vídeo será um pouquinho longo e vídeos longos não são compartilhados para novos usuários no Instagram. Então, se você puder me ajudar e compartilhar, se fizer sentido para você o vídeo, a discussão, eu ficaria imensamente grata e você me ajudaria muito. Esse vídeo também será postado no meu canal no YouTube, mas ele ainda é muito pequeno, por isso que eu divulgo o vídeo na íntegra no Instagram ainda, porque é onde eu tenho um pouquinho mais de engajamento. Mas se você também quiser me seguir no YouTube, é só procurar pelo meu nome, Raquel Rossini, e me seguir lá também, se puder divulgar. Já tem alguns vídeos de dicas de inglês e alguns desses novos vídeos também estão sendo postados lá. Bom, vamos para o tema, né, que é o tema de ética na profissão. O tema de ética na área de tradução e também na área de interpretação é um tema muito importante. Creio que em qualquer área, né, mas trazendo para a minha área de tradução e interpretação, de fato, é importante, até porque a gente lida com dados sensíveis constantemente, tradução às vezes de livros, né, de obras, dissertações, teses, documentos pessoais e também na interpretação. A gente lida às vezes não, muitas vezes, com eventos privados, fechados, ideias novas, né? Às vezes, dependendo da área de atuação do intérprete, às vezes até mesmo sessões jurídicas, né? Algum tipo de evento de natureza jurídica ou até mesmo alguma consulta, algum tratamento médico, enfim. Então, existem muitos contextos em que há sigilo, confidencialidade é importante. Então, esse já é um tema muito importante nas áreas de tradução e interpretação. Agora, é claro que é importante a gente observar que quando a gente fala algo sobre o que é ética, muito provavelmente a gente vai pensar coisas diferentes, né? Talvez tenhamos coisas em comum, ideias em comum a respeito do que seria ética para nós, mas é claro que eu talvez tenha algumas ideias, você tenha outras ideias e por aí vai, né? E também eu gostaria de aproveitar e dizer que este vídeo não é um guia, não é um tutorial, não é um manual de ética, de como ser ética. Eu nem me sinto em condição de propor isso, né? De novo, é um vídeo que é mais uma reflexão sobre a ética na profissão e, claro, eu estou tentando trazer para a minha área de atuação. Bom, é interessante a gente pensar que quando a gente comunica, e aí eu vou tentar trazer alguns recortes muito pequenos da área de linguística, mas sem ser uma discussão acadêmica, portanto eu não vou colocar fontes neste vídeo de hoje, nem citações. Quem sabe um dia, se você tiver interesse, eu posso até fazer isso, mas não hoje. Quando a gente pensa na comunicação, a gente pensa que a gente tem contextos de comunicação, digamos assim, determinados tipos de comunicação que envolvam um certo pacto, um certo jogo discursivo, sabe? Então, por exemplo, quando você comunica, e a área de pragmática tem teorias a respeito disso, né? Em que você diz determinadas coisas, com uma determinada função, com uma determinada intenção comunicativa, obedecendo às chamadas condições de felicidade, que é um termo bem interessante e curioso talvez para quem não é da área, né? São as condições necessárias para que aquela comunicação seja efetiva. Então, por exemplo, seguindo essa teoria da pragmática, então você, por exemplo,
não deve ser prolixo ou prolixa, né? Não deve mentir, dizer o que realmente se pretende. Enfim, você então tem determinadas condições que você deveria atender ou determinadas ações que você deveria adotar para ter uma comunicação efetiva, né? E dependendo do contexto em que você está, você tem alguns princípios básicos, como fazer-se claro, fazer-se entender, como disse, não ser prolixo, não mentir, não enganar, não ofender, né? Então, há alguns princípios que você segue, ou algumas máximas que você segue para que essa comunicação seja bem sucedida. É claro que no ponto de vista teórico, né, no âmbito teórico, você sempre vai ter uma coisa que é falta de consenso, né? Então, há teóricos que questionam que esse seria um princípio de discurso ideal, né? Que na vida real, como dizem por aí, o buraco é mais embaixo, né? A situação é diferente, você não tem todas as condições ideais de comunicação. E eu estou trazendo isso para falar da ética, porque talvez ela também... o que é a ética, né? Quais são as condições ideais para se ser ético? E a gente consegue atender a tudo isso de forma eficiente, né? A meu ver, há elementos que talvez a gente tenha em comum, como por exemplo, e que eu trago para a minha vida. Eu estou aqui só compartilhando e eu até quero saber o que você acha, se você quiser escrever nos comentários, mas eu tento agir com o princípio de não faça o que não quer que façam com você, né? Coopere o máximo possível, evite conflitos. Hoje em dia, agora que a gente tem todo o debate da comunicação não violenta, tente usar ao máximo a comunicação não violenta, se possível, se o ambiente permitir uma comunicação e uma atitude acolhedora. Observe sempre o contexto e tenta fazer a leitura do contexto o máximo que for possível. Não sendo possível, pergunte e, dependendo da situação, se há algum descompasso, alguma desafinidade, algum tipo de equívoco, se possível, peça desculpas e tente entender como que funciona aquele contexto. Se é um contexto no qual você não se encaixa e adapta, talvez pode ser interessante até você ver se você vai permanecer naquele contexto por muito tempo ou não, né? Então, esses são alguns princípios que eu tento adotar, assim, na tentativa e erro, nada como um guia, um manual ou dicas para você seguir de forma alguma. Mas eu sempre fico com essa sensação de que há muitos elementos contextuais e para muito além de um manual de dicas que a gente precisa se atentar e precisa observar quando a gente está pensando em ser ético, né? E um dos comentários que eu recebi no Facebook foi exatamente sobre isso. Então, o que seria a ética na profissão para a pessoa? E a pessoa respondeu, que eu achei muito interessante: não expor os colegas sem necessidade. E eu adorei essa ideia, porque é interessante, né? Primeiro a gente tem de entender o que é expor e o que é necessidade, né? O que é com necessidade ou sem necessidade. Mas ainda assim, trazendo talvez para uma discussão um pouco mais rasa, quem sabe, eu me peguei me perguntando sobre isso, né? Assim, que interessante o comentário dessa pessoa e como ele se alinha com um outro post que eu fiz recentemente sobre a gente não saber o que está acontecendo com a pessoa. Eu vou dar um exemplo relacionado à interpretação, depois eu vou dar um outro exemplo relacionado a ensino de inglês em sala de aula e para alunos particulares. Em relação à interpretação, às vezes a gente não está num bom dia, ou a gente tem uma situação específica que talvez não nos deixe darmos o nosso melhor, sabe? Não tem muito tempo eu passei por uma situação mais ou menos assim, em que tinha, enfim, era uma apresentação de uma empresa estrangeira. A pessoa que estava apresentando tinha um sotaque muito marcado pelo idioma de origem da pessoa, pela língua materna da pessoa. A interpretação era em inglês e português. E a pessoa deixou os últimos 37 slides que ela ia apresentar para os últimos 15 minutos. Então, você pode imaginar a correria que foi, né?
E mais para o final, tinha momentos que era a minha vez de falar, né, de começar a interpretar, e eu tinha um pouco de dificuldade de, vamos dizer assim, atacar o texto, né? A pessoa fala e você vai, e aí você só vai. E eu comecei a ter dificuldade, também pelo cansaço, por uma série de fatores. E a minha colega, a gente fez em dupla, né? Eram 2 horas aquela fala tinha 2 horas, então a minha colega percebeu e me ajudou. Então, assim, ela assumiu, ficava 1, 2 minutos, eu retomava ali o centro, e aí eu assumia e fazia por uns 10 minutos, aí ela alternava, fazia por 10, e a gente ia fazendo assim. A gente foi se adaptando conforme essa situação. E eu me lembro de pessoalmente ter ficado bastante assim chateada. A gente não quer lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de imprevisto. Não era a minha primeira interpretação, jamais. Eu já tinha bastante experiência, assim, alguma experiência, né? Mas aconteceu. E foi interessante porque daí a 2 semanas eu tive um outro trabalho, neste com outro colega, e aí a gente estava fazendo, um excelente colega de passagem, e aí num determinado momento ele parou e olhou para mim, então eu senti que ele queria que eu assumisse. Assumi na hora, comecei a fazer, e aí a gente marca o tempo certinho de troca de turno. Quando deu um intervalo, na verdade, nem precisamos trocar. No intervalo ele me explicou, ele falou: Raquel, eu tive uma queda de pressão. Era no início da tarde, depois do almoço. Aí ele falou: eu tive uma queda de pressão, muito obrigada e tal. Então é isso. Num dia fui eu que tive uma situação, né, um pouco desafiadora no meu trabalho. No outro dia foi meu colega que teve, e ele é um colega, assim, excelente colega, excelente intérprete. Eu aprendi muito com a convivência, com o trabalho que eu fiz com ele, um ótimo colega, muito bom. E isso é normal, isso acontece. Agora imagina se às vezes a gente pega um contexto isolado do desempenho profissional de alguém, sem conhecer o contexto, sem saber o que está acontecendo, e a gente faz um julgamento, ou sei lá, queima esse colega com o contratante, sem conhecer mais a fundo o trabalho da pessoa para saber se realmente ela às vezes não está pronta para certos desafios, ou se ali pontualmente ela passou por uma determinada situação. Bom, eu estou usando isso como um exemplo, né, que às vezes pode acontecer de a gente ter um julgamento imediato, mas pode ser que o que a gente está sentindo ali não é o todo da pessoa profissionalmente, né? E às vezes nem só no âmbito profissional, mas no âmbito pessoal também. O outro exemplo que eu queria dar, e já não diz respeito ao comentário, né, feito a essa questão que eu perguntei, né, no post, é só acrescentando, e aí falando um pouquinho da atuação como professora. Eu me lembro, ao fazer cursos de formação de professores, como por exemplo, a própria capacitação para ser estagiária do Centro de Extensão da UFMG, que fui há muitos anos, ou então em preparatórios para certificações para professores, como o TKT, por exemplo, que é muito comum. Eu me lembro de, nos cursos de treinamento, ouvir muito isso, assim, de que se o aluno comete um determinado erro, né, tem alguma estrutura para ser corrigida, alguma questão de pronúncia, de vocabulário, contexto, enfim, de uso da língua, que precise de um toque, precise ali de um feedback, de um ajuste, que isso precisa ser feito. A gente não pode deixar passar coisas que necessitam de atenção, até porque faz parte do aprendizado do aluno, ele observar, né, o que ele está produzindo, enfim, refletir sobre a língua, né, sobre o uso da língua. Mas que ao mesmo tempo não tem um jeito de corrigir, e não tem o jeito de corrigir. E é um grande imbróglio, né? Um grande dilema, porque a gente tem de corrigir, mas como que a gente vai corrigir? Quando é a hora certa de corrigir? Né? Eu lembro quando eu comecei a atuar como professora lá em 2008, eu tinha muito essa pergunta de que horas eu vou corrigir meu aluno? Né? Talvez porque eu focasse muito no ter de corrigir, né? Não seria talvez exatamente essa questão, né? O tempo todo. E aí eu me lembro de ser orientada, ou pelo menos instigada, a observar o contexto. E eu tenho de ser muito atenta ao contexto, principalmente se eu estou lidando com turmas, né? Independentemente de serem crianças, adolescentes ou adultos. Adultos, por exemplo, que acabou sendo o meu foco ali de 2011 para cá, o meu foco sempre foi maior em adultos, embora hoje em dia eu tenha até alguns alunos particulares que são crianças ou adolescentes, mas o foco principal são adultos.
a gente tem de ter um olhar atento, porque às vezes o aluno vem com bloqueios, né? A vida inteira teve algum tipo de dificuldade no aprendizado, ou às vezes pessoas que desencorajaram essa pessoa para estudar, e a pessoa vem com alguns tipos de ou bloqueios, ou até mesmo traumas de aprendizagem mesmo. Então a gente tem de ter essa atenção para, na hora de corrigir, não expor o aluno, não fazer com que esse aluno ou aluna se sinta constrangido, por exemplo, né? Às vezes, isso pode acontecer. Eu tive alunos assim, que às vezes tem alguma questão de pronúncia que a gente quer chamar atenção, e a gente tem de observar se às vezes a pessoa não tem uma condição de fala que corrobore aquela forma de falar. Então a gente tem de saber, às vezes, como falar, como chegar, às vezes algum tipo de feedback é dado individualmente. O feedback coletivo, evitar nomear a pessoa, pelo menos foi uma dica que eu achei valiosa e eu gosto de segui-la. Para mim faz sentido, pode ser que não faça sentido para todos os profissionais em todos os contextos, o que é normal, mas para mim faz muito sentido, principalmente quando o feedback é positivo, não, mas quando o feedback tem algum ponto para ser ajustado, tomar muito cuidado para não personalizar, a pessoa não achar que é ela, o problema é dela, sabe? Ela tem um problema de aprendizagem, enfim. Então, por exemplo, essa questão de você corrigir, saber a hora de apontar, ela é muito curiosa também. E ela pode sim fazer parte de uma ética profissional, né? Que é o olhar atento, o cuidado que você tem em relação à pessoa, ao ser humano que está ali aprendendo e lidando, às vezes, com questões que vão bem além do conteúdo que está sendo ensinado, discutido na aula, né? Tem questões, às vezes, psicológicas mesmo, questões de autoestima associadas à aprendizagem. Bom, como disse, esse vídeo não é um manual prático de ética, de como ser ético, né? Tampouco vai te oferecer dicas de como ser ético, é mais para a gente continuar nessa reflexão e, claro, trazendo um pouquinho de uma discussão relacionada às minhas áreas de atuação. Mas eu quero saber de você. O que é ética profissional para você? Você já viveu situações parecidas profissionalmente, como aluna ou aluna de inglês? Diz para mim nos comentários. Não se esqueça de curtir, se você curtir o vídeo, e também de compartilhá-lo, se você quiser. Aproveito para te convidar para me seguir aqui no Instagram e também no meu canal no YouTube. É isso no vídeo de hoje, eu espero te ver no próximo.